Olá, concurseiros, tudo bem? Professor Alessandro Pinon na área, aqui no nosso grande projeto de aprovação para aprovar, da Loja do Concurseiro, curso online que mais cresce em todo o Brasil, o nosso projeto da Prefeitura de Tucuruí no curso para agente de trânsito. Eu sou professor de atualidades e vou desenvolver com vocês, concurseiros, tá? Dicas de economia, tá? Tem diversos tópicos de atualidades, mas nessa videoaula nós vamos trabalhar aqui uma dica de economia com exercícios lá no final também, tá bom? Perfeito, concurseiro? Então vamos lá, vamos começar aqui, tá? Com a economia brasileira, concurseiro. Veja bem, quando a gente trabalha esse tópico em atualidade, chamado de economia, algumas situações são relevantes, concurseiro. O que é relevante no tema tópico economia de atualidade? Ora, a gente tem que ficar ligado principalmente na variação dos indicadores. Existem diversos indicadores econômicos, tá, que dizem, que mostram, na verdade, a saúde econômica do país, a saúde econômica do Brasil. Então, nós temos, por exemplo, o PIB, o Produto Interno Bruto, concurseiro, tá? Nós temos aqui o PIB, né? Nós sabemos que quando o PIB tem um crescimento positivo, a economia vai bem, né? Quando o PIB está positivo, crescendo 1, 2, 3%. Agora tem um momento, né, em que o PIB tem um crescimento negativo, aí o PIB vai mal, a economia brasileira vai mal. Tá? O momento culminante mais recente, na qual a economia foi muito mal, concurseiro, foram os anos de 2015 e 2016. Tá? Eu dei ênfase aqui, ó, tá? No ano de 2016, na crise, um período de crise e recessão econômica muito forte. 2016, ocorreu até mesmo nesse período o impeachment político lá da Dilma Rousseff. Tá ok, concurseiro? Perfeito. Dá para você observar que o PIB é um indicador importante, mas também, concurseiro, tá? A inflação é um outro indicador. E esse gráficozinho aqui, ó, está indicando a inflação. Olha só o tamanho da inflação neste período aqui, ó, de 2016, concurseiro. Olha só, nós estávamos com uma inflação de mais de 10%. Mais de 10% a inflação brasileira. Então a economia ia de mal a pior. O que é a inflação? A inflação é o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, concurseiro. Esse IPCA, ele é medido pelo IBGE aqui no país. Então, o índice de preços ao consumidor amplo. Se a inflação está muito alta, realmente o poder de consumo da população cai bastante, porque o preço aumenta de tudo, basicamente. Então, lá em 2016, nós estávamos no ápice da crise, da recessão econômica, de um crescimento do PIB negativo. Então, em aula de atualidades, a gente tem que ficar atento a esses indicadores econômicos, concurseiro, perfeito? Ficar atento nisso, tá? Agora, depois de 2016, 2017 caiu bastante aqui, olha, a questão da inflação, e 2018 para 2019 já tem uma tendência de queda também ou estabilização. Então aqui 2018 está marcando 2,84%, praticamente 3%. Para 2019 nós estamos com uma inflação de cerca de 3,5% ou 4% variando. Então a nossa inflação está 3,5%, 4% atualmente, concurseiro, atualmente. Professor, então quer dizer, tá, que o Brasil ele vem de uma recuperação econômica e o indicador da inflação e o crescimento do PIB vem indicando isso para a gente. Perfeito, é isso que eu quero que você compreenda nesse primeiro slide, concurseiro, que o Brasil, ele saiu do período mais profundo da crise, mas ainda não saiu totalmente, está em processo de recuperação, concurseiro. Não dá para fazer uma prova de atualidade sem ter essas informações de que a economia, embora ainda com muitos problemas socioeconômicos, mas já está em processo de
recuperação. A queda da inflação mostrou isso, a queda também da taxa Selic de juros também mostra isso, apesar de problemas que nós temos ainda na geração de empregos. Tá? É uma recuperação, mas é a recuperação mais lenta da história. É a recuperação mais lenta da história, tá, no país, essa crise. Perfeito? Então, o PIB é um indicador importante, a inflação é um indicador importante e a dívida pública, né? O déficit da dívida pública. O Estado brasileiro, ele não consegue se organizar, é um Estado desequilibrado, gasta mais do que arrecada praticamente, concurseiro. Tá? Então, a dívida pública, ela acaba aumentando cada vez mais. Isso a gente vai avaliar no próximo slide, tá? Bom, antes da gente chegar lá na dívida pública, observe aqui essa recuperação. Olha a ênfase, na economia brasileira ainda não saímos da crise, estamos nos recuperando, só que essa recuperação é lenta. Durante 2016, né, que foi um período acentuado de recessão econômica, né, a crise, olha só, né, com a crise nós temos a queda do PIB aqui, ó, queda do PIB. Chega para o ano de 2017, né, a tendência do PIB é de recuperação, tá? 2017 para 2018 e a tendência para 2019 também é recuperação do Produto Interno Bruto brasileiro. Perfeito? O PIB se recupera, mas por outro lado, o Brasil ainda tem esse déficit da dívida pública, né? O Brasil deve bastante. O que acontece? O Brasil não consegue cumprir, né, os seus ordenados ali, o pagamento da previdência, das aposentadorias, não consegue cumprir, por exemplo, a questão de obras, de infraestrutura, dos servidores, pagamento de servidores. Quando a gente fala em déficit, nós temos que perceber a seguinte, né, relação entre, né, o que se arrecada e o que se gasta. A gente acaba observando, concurseiro, que os gastos são muito altos no Brasil. O gasto acaba sendo maior do que a arrecadação. Então, quando o gasto é maior do que a arrecadação, né, o governo brasileiro tem que desenvolver uma outra estratégia para poder complementar os seus pagamentos. Tá? E aí geralmente é o Tesouro Nacional que emite papéis da dívida pública, os investidores acabam comprando esses papéis, né? E aí muitos desses papéis acabam sendo influenciados pela taxa Selic. É por isso que se você tiver uma taxa Selic muito alta de juros, a dívida pública também sobe. Lógico que isso aqui melhorou bastante depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo assim, o Brasil ainda está com um déficit muito forte. Tá? Então, para o país se recuperar economicamente, ele tem que reduzir esse déficit. Tá? Reduzir esse déficit. Porque esse déficit é uma visibilidade negativa para o mercado internacional. É uma visibilidade negativa para os investidores estrangeiros. Tá? Então, se o Brasil quiser realmente se posicionar de uma maneira mais equilibrada no cenário econômico, ele vai ter que reduzir ou até zerar esse déficit, tá? Que é muito difícil. Porque com déficit muito alto, as agências internacionais de crédito, como a Standard & Poor's, como, por exemplo, também a Fitch, acabam rebaixando a nota do Brasil, né? Deixando o Brasil como um mal pagador. E aí o Brasil tem que fazer um esforço, tá, para poder, né, recuperar-se economicamente. Tá? Esse esforço vem muitas das vezes a partir de corte de gastos. E é a sociedade que acaba pagando o preço por isso. Trocando em miúdos, então, o déficit da dívida pública muito alto para um país, né, sem a capacidade de pagamento, acaba, de certa forma, prejudicando o país no que tange à entrada de investimentos estrangeiros, da geração de emprego no país, né? Deixa o Brasil com uma visibilidade muito ruim,
tá? E acaba prejudicando. As agências internacionais rebaixam a nota de crédito. E aí o governo tem que agir para cortar os gastos. Ora, o que foi, por exemplo, a PEC do teto de gastos? Foi justamente para tentar controlar esse déficit. Só que não deu muito certo a PEC do teto de gastos, porque a maioria dos gastos está onde? Na Previdência. Tá? E aí o que acontece? O novo ministro da Economia, nessa atual governabilidade, tem essa intenção, não estou te dizendo que vai conseguir, mas tem essa intenção de zerar o déficit, ó, quer zerar o déficit. Tá? O Paulo Guedes, superministro, quer zerar o déficit. Está aqui a Economia UOL, 23 de janeiro de 2019. Ele quer zerar esse déficit. Então, quais são as estratégias do atual ministro da Economia, tá, que é o Paulo Guedes, para poder reduzir esse déficit? Por isso que se diz que ele é ultraliberal, para controlar a economia, para deixar equilibrado e favorecer a entrada dos investimentos estrangeiros. O que ele quer fazer? Tá? São duas palavrinhas mágicas que o governo tem como estratégia, tá, para zerar esse déficit que prejudica o país. Um, é arrecadar muito dinheiro com as privatizações, concessões de petróleo, de estradas, privatizar algumas estatais, mas só isso vai entrar muito dinheiro. Vai entrar realmente bilhões, mas só isso não dá jeito no déficit. Isso aqui tem que caminhar com as reformas. E a principal reforma que está em voga é a reforma da Previdência. Né, concurseiro? Então é uma grande estratégia a reforma da Previdência, com as privatizações do atual governo extremamente neoliberal, para poder, né, reduzir o déficit da dívida pública e assim melhorar a visibilidade, favorecer a entrada de empresas estrangeiras no Brasil e por aí vai. Tá? Essa aqui é a lógica atual da economia, concurseiro. Perfeito, professor, perfeito. Então, nessa economia brasileira, você falou que o ministro é o Paulo Guedes, ele é encarado como um super-ministro, porque naquela lógica de redução dos ministérios, né, o Paulo Guedes assumiu realmente um super-ministério, com várias funções. Esse Ministério da Economia reuniu diversos outros aqui, ó, e também parte de outros ministérios. Como, por exemplo, ó, o Ministério da Economia, tá, vai reunir parte da estrutura do trabalho. Então, parte da estrutura do trabalho foi inclusa no Ministério de Paulo Guedes. Além disso, comércio exterior e serviços, indústria, planejamento e a fazenda. Tudo num só ministério. A nova estrutura do Ministério da Economia do ultraliberal Paulo Guedes. Ok, concurseiro? Diversas informações importantes no âmbito da economia, a junção dos ministérios, os indicadores, o PIB, né? A questão do déficit da dívida pública, a inflação, tudo isso. O Brasil ainda não saiu da crise, está numa recuperação muito lenta. Todas essas informações são cruciais, né, na área da economia. E não poderia deixar de falar, né, o primeiro compromisso aí internacional que o presidente Bolsonaro teve foi no âmbito da economia, tá? Foi no âmbito lá em Davos, aqui ó, o primeiro compromisso internacional foi em Davos, tá? Que é o Fórum Econômico Mundial, tá? Que ocorre lá na Suíça, em Davos, tá? Então, recém-eleito, ele já foi lá cumprir essa agenda. Houve algumas críticas, logicamente, né, na qual ele não usou todo o tempo necessário para poder vender o Brasil, mas, por outro lado, né, as pessoas também afirmaram que ele acabou falando o que Davos, a economia, queria escutar. Tá? E o que a economia queria escutar? Está aqui as 4 promessas do Bolsonaro em Davos, né, o principal fórum econômico mundial lá da Suíça, concurseiro. 1. Incluir o Brasil no ranking de 50 melhores para negócios. Tá? É um objetivo. Tá? Mais recentemente ainda, né, depois da elaboração desses slides, né, o Brasil, ele também, Bolsonaro, né, foi aos Estados Unidos e quer, né, propôs ao Trump entrar no clube dos países mais ricos do mundo. Então, outra medida econômica na OCDE.
né? A entrada do Brasil na OCDE. Tá se pleiteando isso. Está se pleiteando. Para pleitear isso, o que o Brasil fez? Ele abriu um pouco, ele flexibilizou, né, a sua soberania, né, a sua influência lá na Organização Mundial do Comércio. Tá? Então, uma troca de favores. E além do mais, né, do que o Bolsonaro, ele acabou liberando os vistos para americanos entrarem sem precisar de visto no Brasil. Tá? Perfeito? Além dos Estados Unidos, o Canadá e também a Austrália. 2. O que a esquerda não prevalece, isso aqui vem desde a campanha. Atuar em sintonia com o mundo na redução das emissões. Detalhe, concurseiro, sabe, até para relações internacionais. Né? Se cogitou a ideia do Bolsonaro retirar o Brasil, né, do Acordo de Paris, mas por hora não retirou. Está ok ainda o Brasil no Acordo de Paris. Que os turistas possam visitar o Brasil com segurança. Tem segurança no tópico de atualidade também. E a grande sacada perspectiva foi o primeiro decreto, né, do Bolsonaro ao assumir o governo, que foi justamente o decreto de flexibilização das armas, no caso apenas a posse e não o porte. Perfeito? Beleza, concurseiro? O tema é economia, mas a gente acaba também, né, dando algumas dicas cruciais em outros tópicos. Olha só, concurseiro, o que eu tenho para você aqui. Né? O que eu tenho para você aqui, concurseiro, pode mudar a sua vida de uma vez por todas. Né? O super combo, o super curso da nossa loja do concurseiro, por apenas R$ 199,00, é muito barato. É muita videoaula e exercício, com mais apostila em PDF, concurseiro, tá? Então, o nosso curso online, isso aqui pode mudar a sua vida para a Prefeitura de Tucuruí, a terra da energia, concurseiro, tá? Pode adquirir sem medo, tá? Que você não vai se arrepender. Certamente, né, a partir, né, do acompanhamento das nossas videoaulas, você terá muito mais chances, e resolvendo os exercícios, muito mais chances de ser aprovado lá no concurso de Tucuruí. Tá ok? Beleza, concurseiro? Tranquilidade. E agora alguns exercícios, concurseiro, na área da economia. Olha só. 1. Acerca dos temas da atualidade, julgue o próximo item. No contexto econômico, as relações internacionais contemporâneas, o Brasil se destaca na produção e exportação de commodities. Com certeza, certamente, commodities agrícolas, como a soja, minerais, minérios, carne bovina. O Brasil é campeão nessas exportações. Então, o item está correto, concurseiro, correto. Próxima questão. A Agência Internacional de Risco Standard & Poor's rebaixou a nota de crédito soberano do Brasil. Tá? Com isso, o rating do país segue sem o selo de bom pagador. Então, na verdade, rebaixou a nota, concurseiro, mas agora está 3 degraus abaixo do grau de investimento. Já a perspectiva para a nota mudou de negativa para estável. De certa forma, acabou rebaixando a nota de crédito. Lembra dessa análise nos slides anteriores? Pois é. A agência apontou como justificativa para o rebaixamento, tá? Letra, o atraso na aprovação da reforma da Previdência, concurseiro. Tá? Para quê? Para quê? Para reequilibrar as contas públicas. Lembra da estratégia lá, né, do Bolsonaro, da equipe de governo junto com Paulo Guedes? A estratégia é privatizações e a reforma da Previdência. Então, quanto mais se demorar a fazer essa reforma, mais a gente vai ficar desequilibrado nas contas públicas. Isso segundo uma lógica neoliberal, logicamente. Tá? Beleza, concurseiro? Então, o atraso acaba prejudicando as contas públicas. Tá? E de quebra, acaba também dificultando a entrada dos investimentos. Então, há uma necessidade dessa reforma. Então, letra A. Na letra B, o elevado número de desempregados superior a 12 milhões de pessoas. Tá? Então,
as agências internacionais não levam em consideração esses desempregados, e sim as reformas, as medidas que são feitas. Tá? Realmente, o Brasil está com um grande número de desempregados. O aumento da inflação, provocado pela elevação do preço dos combustíveis, ora, né, a inflação ela deu uma queda significativa e não um aumento. Tá? Desde 2016 para 2017, 2018, a inflação acabou caindo. Estamos numa média de 3,5% a 4%. A morosidade da conclusão de obras de infraestrutura, como a transposição de São Francisco, também isso aqui não entra no critério das agências internacionais. Elas querem saber de reformas neoliberais, né, que melhorem a visibilidade do país lá fora. Tá? A fragilidade da reforma política aprovada pelo Congresso, não foi aprovada, tá, nenhuma reforma política, a não ser pedacinhos de reforma política. Tá bom, concurseiro? Beleza? Então não esqueça do nosso grande curso online, tá? Da loja do concurseiro aí na Terra da Energia. Vídeo aulas de teoria e exercício, mais apostilas em PDF por apenas R$ 199. Você não vai se arrepender, vai mudar a sua vida, concurseiro. Perfeito? Um grande abraço, muito obrigado e continue nos estudos, que a sua vitória venha a jato. Tchau!